Já estamos de volta com o Hora Geral na Santa Cecília TV. Tem aqui os convites, eu não esqueci não, olha, tá aqui os convites do Salgadinho. Hoje, dia 13 de março, olha só, segunda da samba no Salão de Mármore. É só você continuar ligando e participando. Daqui a pouquinho, depois do aniversariante, eu vou falar o nome dos ganhadores, tá? Já está aqui no estúdio o secretário de Governo de São Vicente, o secretário Marco Antônio da Silva. Secretário, bom revê-lo, tudo bem? Obrigado, Douglas, é um prazer participar do seu programa. Tão jovem, Marco. Muito Pois jovem é. já na política, né? Pois é. Me falaram, assim, aqui no pé de ouvido, lá quando eu estive em São Vicente, que você é o braço direito do Márcio França, é verdade? Algumas pessoas dizem, Eu estou com o Márcio desde os 20 anos. Eu sei, o Márcio o Márcio França tem uma amizade muito grande por ele, uma figura que eu aprendi a admirar, né? E principalmente numa época, muito rapidamente, para o telespectador não esquecer, quando ele foi eleito em 97, ele fez algo mais difícil que eu vi num político. Me desculpe, é a minha opinião. Resgatar a autoestima do vicentino, né? Que tinham até moradores em São Vicente que lacravam, licenciavam o carro em Santos de vergonha de falar que morava em São Vicente. O Márcio conseguiu resgatar isso. E hoje é o vice-governador do estado de São Paulo, ocupando um cargo de destaque. Mas o Marco Antônio da Silva, que é secretário de governo, ele é secretário do governo do Pedro Gouveia, que assumiu agora dia 1º. E eu também observei, tenho visto pela imprensa e das vezes que eu vou em São Vicente, o trabalho que o Pedro está fazendo para tentar colocar a casa em ordem. Marco, uma primeira pergunta. Será que a população já percebe do trabalho que o prefeito está desenvolvendo nos bairros de São Vicente, incluindo a área continental? Olha, Douglas, sem dúvida. Primeiramente porque o prefeito tem desenvolvido um trabalho do ponto de vista material na cidade. Sobretudo, o maior trabalho do prefeito, que chega todos os dias, viu, Douglas, muito cedo na prefeitura e sai muito tarde, é da ordem financeira. Mas isso a gente tem consciência que a população não consegue enxergar num primeiro momento. Mas o trabalho que ele tem feito nas ruas, sobretudo na Biquinha, com a parte de iluminação da cidade, a parte de resíduos sólidos, que a cidade andava muito suja, já é vista tanto na área insular quanto na área continental, a recuperação de pavimentação de ruas, sinalização, o que o vicentino consegue observar com muita facilidade quando sai todos os dias pela manhã para ir ao seu trabalho. Agora, um outro problema também, eu me lembro, e isso quem enfrentou foi o Beto Mansur, justamente no mesmo ano em que o Márcio França se elegeu prefeito, em 97, eles acabaram pegando aí uma prefeitura com um grande déficit, um grande desfalque financeiro, tiveram que pagar 13º, folha de pagamento, foi o que aconteceu em São Vicente. Hoje, secretário, o senhor pode dizer que os salários dos servidores estão rigorosamente em dia? Os salários estão em dia, Douglas. Nós recebemos uma prefeitura com salários atrasados, salário de dezembro sem quitação para o servidor, 13º sem quitação. Em um único mês, nós quitamos 3 folhas de pagamento. Um único mês? No mês de janeiro, nós quitamos dezembro, salário de dezembro, 13º salário e o salário de janeiro, para todos os servidores e aposentados. Nossa, agora um outro aspecto, a gente quando conhece as pessoas, a gente às vezes fala menos. Por que fala menos? Porque a gente já conhece. Mas o Hora Geral ele tem essa responsabilidade de dividir com o telespectador o perfil do político. E uma das coisas que eu venho até conversando com o Pedro Gouveia e admirando a sua postura é de dialogar. Ou seja, ele não tem nenhum tipo de receio de dialogar com o servidor, de dialogar com a população, de dialogar com a Câmara. Ou seja, você acredita, Marco, que você como secretário de governo tem uma função importante nessa administração do Pedro Gouveia, que o diálogo é a alternativa para ganhar aí um grande número de pessoas e juntos transformarem para melhor a cidade de São Vicente? Sem dúvida. Uma das funções da Secretaria de Governo é justamente a função institucional do município, que é fazer a relação com o Ministério Público, relação com a Polícia Civil e Militar, com a Câmara Municipal, todo o processo legislativo. Você que já foi parlamentar Sim. sabe qual é a importância de uma interação do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Aliás, é algo que a gente destaca, a população tem visto nas nossas forças-tarefas que nós constituímos com diversas instituições do Estado. A polícia que outrora entrava na prefeitura para cumprir mandados, hoje entra para colaborar
para extinguir os pancadões da praia, para dar mais sossego à população que mora na orla, para impedir invasões, para melhorar o direito de propriedade do vicentino, que sabe que pode comprar sua casa, comprar o seu terreno, que ninguém vai invadir. Enfim, a Secretaria de Governo ela tem essa missão, que é dar concretude às relações governamentais. Agora, Marco, um outro aspecto importante, o telespectador pode fazer perguntas para o secretário de Governo, o Marco Antônio da Silva. O que a gente observa é que, não sei se os meus dados estão atualizados, praticamente 1/3 da população está na área continental. E eu vejo na área continental um espaço de crescimento, inclusive de novas empresas. Mas, ao mesmo tempo, muitas empresas estão desacreditadas com São Vicente pelo que passaram nessa última gestão. Qual o papel do secretário de Governo em trazer essas empresas, potencializá-las, qualificar inclusive o vicentino para que ele possa ocupar esse mercado de trabalho? Sem dúvida. Só para você ter uma ideia, nós recebemos restos a pagar muito grande com relação aos prestadores de serviços da Prefeitura. O prefeito Pedro Gouveia, junto à Câmara Municipal, aprovaram uma lei que criou o Comitê de Gestão de Crise, para que a gente possa fazer essas análises e quitar esses débitos, observando a forma cronológica, observando a lei de responsabilidade fiscal e observando, sobretudo, a essencialidade do serviço. Então, esse é o critério do prefeito. Quanto mais essencial o serviço, é a prioridade do fornecedor ou do prestador de serviço da Prefeitura Municipal. Agora, o que nós queremos e estamos tentando incentivar, quarta-feira eu estarei junto com o prefeito na Associação Comercial de São Vicente. Quarta agora, Semana do Consumidor, é incentivar que o empresário vicentino passe a fornecer para a Prefeitura. Esse é o sonho da atual administração. Isso é uma credibilidade que vocês já estão demonstrando no início e atrai justamente as empresas. E tem um aspecto interessante, secretário, que eu já tenho observado, muitos moradores, eu diria que a maioria dos moradores da Zona Noroeste, por terem apenas uma avenida, uma reta, acabam consumindo no comércio de São Vicente, ali na Praça Barão. A gente vê o comércio de São Vicente, um comércio pujante, né? Ou seja, nesse caso, qual o significado do comércio de São Vicente para a arrecadação de ISS no município de São Vicente? O comércio de São Vicente, na verdade, desde sempre, é o maior comércio popular da Baixada Santista. Aliás, não só pelos preços baixos, pela quantidade de empresários que investiram nesse tipo de comércio, mas também pela região central, pela centralidade geográfica do município de São Vicente. Né? O cubatense compra em São Vicente, o santista compra em São Vicente, Praia Grandense, as pessoas de Mongaguá, Itanhaém. Né? Então, a cidade ela vive muito do comércio e da prestação de serviço. O comerciante é extremamente importante. Não é por outro motivo que uma das nossas missões é resgatar a Guarda Municipal, incrementar a Guarda Municipal para oferecer maior segurança ao comerciante, maior segurança aos clientes dos comerciantes vicentinos e, sobretudo, fiscalizar, e isso a nossa Secretaria de Comércio já está fazendo, o comércio irregular. Porque nós não podemos admitir que o empresário que paga os seus impostos, que gera emprego, seja prejudicado pelaquela pessoa que está na clandestinidade. Né? Está sendo difícil esse diálogo junto com os ambulantes, os comerciantes? Como que está sendo feita essa mesa redonda, secretário? Olha, como você disse, é diálogo. Nós queremos que, de verdade, essas pessoas passem a ser, né, um empresário regular. Não há truculência em São Vicente. O que nós queremos é que todos tenham igualdade de chances. Todos poderão comercializar. Todos têm que sustentar suas famílias. Sim. Nós temos consciência disso. Mas também temos consciência que a Prefeitura e todo o governo vive de tributos. Para que nós possamos oferecer uma saúde de qualidade, para que possamos oferecer um ensino de qualidade, as pessoas também precisam arrecadar para a Prefeitura Municipal. E isso tem muito a ver com o que você disse, Douglas, que é a autoestima do vicentino. O vicentino que vê a sua cidade suja, que vê o seu sistema de saúde precário, que vê as suas creches caindo aos pedaços, como qualquer outro cidadão de qualquer outra cidade, não se sente confortável a pagar o seu IPTU em dia, a pagar o seu ISS, a pagar o seu ICMS, que boa parte do ICMS e do IPVA vem para a sua cidade, a fazer o emplacamento, como você disse, no município de São Vicente. Então, é essa autoestima que o governo Pedro Gouveia está retornando, como o Márcio França um dia já fez, a resgatar no nosso município. E nesse caso, que é importante, já tem perguntas pelo 30416777, também pelo WhatsApp, os nossos telespectadores estão participando aqui no Hora Geral, secretário. A gente faz um outro destaque com relação a São Vicente. Vamos pensar de uma forma metropolitana.
A gente tem aqui as 9 cidades da região metropolitana, algumas passando dificuldade, uma delas não tem como esconder. O secretário estava na recepção e viu as manchetes, o que a Prefeitura de Santos está passando com a greve dos servidores. Né? Um movimento muito grande de servidores que estão em greve, inclusive hoje estão retomando a greve. E a gente lembra, por exemplo, de cidades importantes, como São Vicente, que criou até uma discussão, qual é a primeira cidade? Foi em Porto Seguro? Foi em São Vicente? Então, pelo que eu sei da história, é que a primeira vila do Brasil foi em São Vicente, em 1532. Ou seja, então todo esse aspecto histórico e turístico de São Vicente tem uma importância no cenário turístico do nosso país. Como que o secretário, eu sei que não é a sua pasta, mas o secretário de governo, pelo que eu entendo, ele transita em todas as secretarias. Como o senhor vê uma retomada de pontos turísticos para atrair o turista todo ano na cidade de São Vicente, secretário? Olha, Douglas, sem dúvida nenhuma, São Vicente é a primeira cidade do Brasil, né? Não podemos reescrever a história. Foi a primeira cidade que teve eleições, a primeira Câmara das Américas. Primeira né? Câmara das Américas. Você bem sabe que por volta de 1500 não havia a figura do prefeito, então o presidente da Câmara era quem governava e administrava as cidades. Eu me lembro lá da Lei Saraiva, em que o eleitor chegava à igreja, contava o seu voto para o padre, que falava para o escrivão e anotava em que ele votava. Era o voto secreto da época, né? O velho João Ramalho. Exato. Agora, eu vou lhe dizer com muita sinceridade, muitas cidades aqui da Baixada estão passando por dificuldade, não é só Santos. Sim. Né? São Vicente é uma cidade que sempre passou por muita dificuldade financeira. O vicentino é um povo trabalhador e é um povo consciente. Nós aprendemos, eu sou vicentino de nascimento, nasci no Hospital São José, a viver com pouco. Santos é uma cidade, uma irmã um pouco mais rica. Então toda a crise, de fato, vai afetar de uma forma um pouco mais intensa, diferentemente do vicentino, que é um povo um pouco mais sofrido nesse aspecto. Uma prefeitura pobre, uma cidade pobre, mas muito guerreira. E nesse aspecto, nós estamos fazendo muito diálogo. Hoje mesmo eu tenho reunião com o presidente do sindicato dos professores, né? Às 8h30, eu e o prefeito Pedro Gouveia vamos estar reunidos com algumas diretoras de escolas. Então o diálogo é o nosso discurso prioritário, é uma nova atitude, estar na prefeitura todos os dias, chegar cedo, sair tarde e atender todos os setores da sociedade para ter o convencimento e pedir a tolerância, a paciência, porque com o tempo e com a ajuda da sociedade, São Vicente vai chegar lá, nesse local que nós tanto queremos, que é o local do desenvolvimento aqui na Baixada. Eu acredito, secretário Marco Antônio Silva, secretário de governo, porque nós estamos no momento em que tudo que é feito é público, é divulgado, e eu vejo a importância da população nessas transformações benéficas para o nosso país. O que me entristece às vezes é que algumas pessoas, eu converso com muita gente, falam assim, política, esses políticos aí aprontando, não quero saber de político. Eu sempre explico, calma, não se pode generalizar. Existem políticos e políticos, existem jornalistas e jornalistas, existem médicos e por aí vai. Né? Então, eu já tive uma oportunidade de conversar com o Pedro Gouveia, falei, Pedro, você tem uma grande oportunidade, isso eu falo publicamente, de fazer história na cidade de São Vicente. A população creditou a você essa oportunidade, então saiba demonstrar através dos seus atos. E a gente sabe que um prefeito ele pode ter a melhor das ideias, mas se ele não estiver bem assessorado, Marco, se ele não tiver uma equipe que possa dar respaldo para transformar, deixar uma cidade cada vez mais competitiva para os moradores, ele não consegue lograr êxito, né? Por isso que eu fiz questão de destacar o Pedro Gouveia, um jovem prefeito que já está fazendo algumas transformações. É óbvio que a população ficou praticamente 4 anos com um prefeito que não conseguia dar resposta à demanda e não vai ser em 2, 3 meses que já vai sentir a movimentação, a transformação. Mas já observo que o vicentino ele já está entendendo o papel da administração e ele está colaborando. Principalmente um aspecto, vocês fizeram aí um trabalho, uma força-tarefa para tirar o lixo, passou alguns dias, isso em janeiro, já tinha lixo. Aí a população também tem que acreditar e participar, né, Marco? Sem dúvida. Veja, não é só a população, são algumas empresas também irresponsáveis que não cumprem o seu papel social. Eu tenho dito que o prefeito Pedro tem resgatado a autoestima,
o prefeito Pedro tem tentado agradar os nossos turistas, porque São Vicente vive muito do turismo. Nós temos grandes parcerias e queremos trazer mais parcerias para fazer eventos ali na orla da praia, eventos privados. Ótimo. Retomamos a encenação da Vila de São Vicente, reinauguramos a Biquinha, fizemos um grande evento religioso com a Igreja Bola de Neve, que vieram pessoas do Brasil inteiro, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, né, com show. E é isso que nós precisamos em São Vicente, que a iniciativa privada seja um parceiro, que a iniciativa privada colabore conosco. A gente não pode esquecer que a prefeitura também é a maior empregadora do município. Quer dizer, quando a prefeitura vai bem, o comércio vai bem. Isso. Eu me recordo no final de janeiro, indo almoçar ali no shopping, que fica logo após a rua, na prefeitura, o Brisamar. O Brisamar Shopping, que o shopping estava lotado, coisa que nós não víamos há muito tempo. Por quê? Porque o servidor começou a receber em dia, e o servidor, muitas vezes, ele não quer receber muito. Ele quer ter a certeza do recebimento, para poder planejar a sua família. Secretário de Governo de São Vicente, Marco Antônio da Silva, aqui no Hora Geral. Secretário, só mais uma pergunta e na sequência eu vou passar a pergunta do telespectador que está ligando aqui no Hora Geral. Um outro aspecto que eu julgo importante também é o relacionamento com a Câmara, né? Eu julgo o Poder Legislativo um poder importantíssimo. Por quê? Porque é quem representa a população, né? E o diálogo com o Executivo também tem que existir. Outro dia eu estava vendo uma entrevista, já faz um tempo, eu vi uma entrevista de um vereador aqui da região e ele falando assim, não, o que o prefeito precisar, ele pode contar com a gente vai aí ajudar com o que ele for preciso. Eu achei assim, poxa, não é bem assim, tem que ver no que o prefeito precisa, porque esses poderes, eles são independentes. Tem que existir coerência e tem que existir também responsabilidade. Como que é o relacionamento do prefeito Pedro Gouveia com a Câmara de São Vicente? O relacionamento é muito bom, Douglas. Até por isso, não sei se foi proposital, eu tenho como profissão a advocacia eleitoral. Sim. Então, boa parte dos vereadores de São Vicente, de outros municípios, prefeitos, deputados, eu, de alguma forma, ou advogo ou já advoguei. E São Vicente não é diferente. Então, muitos dos vereadores eu tenho um relacionamento muito pessoal com eles, o que facilita. Me mandam no WhatsApp uma demanda, né? Recentemente o presidente da Câmara mandou uma demanda acerca de um posto de saúde, prontamente nós respondemos. Então eu acho que é a harmonia dos poderes, ótimo, como preceitua a nossa Constituição Federal. Quando os poderes não entram numa queda de braço e são harmônicos, a população agradece. Sobretudo, Douglas, eu acho muito importante, quando você disse sobre a constituição de equipe, a nossa Constituição, ela traz como princípio da administração pública o princípio da eficiência. E sobre o princípio da eficiência, eu acredito que a política, ela forma o direito. São os parlamentares que criam as leis. Mas o direito também limita a atuação política. Nós não podemos simplesmente, por terem cargos comissionados, por secretários serem de livre provimento, colocar qualquer pessoa. Lógico. A gestão pública tem que ser uma gestão pública eficiente, uma gestão pública profissional, porque nós estamos lidando com dinheiro, e sobretudo um dinheiro que não é nosso, um dinheiro que é do povo. Marco, você falou algo fundamental e eu quero parabenizar você pela sua coerência e a coerência do prefeito Pedro Gouveia em escolher esses nomes. Por quê? O que a gente observa em vários municípios, são mais de 6 mil no Brasil, sempre quem o prefeito indica é um apaniguado político. E muitas vezes esse apaniguado ele não tem competência. Ah, mas ele é filho de fulano, ele é filho de ciclano, não, mas o pai dele apoiou o prefeito tal, ah, mas a filha dele apoiou a prefeita tal, ou seja, não tem competência nenhuma. No meu entendimento, e você é um especialista em direito eleitoral, me corrija, por favor, eu vejo que uma boa administração, ela também é alicerçada no seu corpo de ministérios, de secretários, de diretores, porque são eles que vão dar o respaldo para que o executivo faça uma boa administração nesse sentido. Então, o fato do prefeito Pedro Gouveia escolher nomes técnicos e competentes, no mínimo, eles poderão ser cobrados pela sua competência. A gente sabe que existe acordos políticos, isso faz parte da política, mas entre o acordo político e a competência da indicação política, eu prefiro a segunda opção. Não sei se o Marco concorda comigo. E sem dúvida, mesmo havendo acordo político, mesmo havendo indicação, eu sempre digo, e o prefeito Pedro Gouveia compactua com essa ideia, a indicação é para você estar no cargo, mas para permanecer tem que ter competência. Aliás, é uma coisa que eu prego muito, é que a pessoa toma posse no cargo, não posse do cargo. Ninguém é dono do cargo público, né? Nós somos servidores do público e não devemos nos servir do público. É verdade. Produção, nós temos perguntas para o secretário de Governo de São Vicente, Marco Antônio da Silva. Nós temos perguntas aqui no Hora Geral, temos.
O Uriel Vilas Boas, do Campo Grande, em Santos. Qual a perspectiva de uma ação metropolitana para soluções de problemas comuns na região? Boa, Uriel. Ou seja, a gente sempre fala, mas parece que não existe um entrosamento nas soluções metropolitanas, né, secretário? Nenhuma. Olha, com muita sinceridade, especialmente num ponto que é extremamente importante, que é um ponto fulcral, é a questão dos resíduos sólidos. São Vicente sofreu nos últimos anos com os resíduos na rua, com lixo domiciliar e também com entulhos, mas não é só São Vicente que sofre. Aliás, São Vicente, por uma ausência de governo, uma ausência de fiscalização, parece que virou um lixão público da região. Então, isso não está acontecendo mais. Nós estamos com uma forte fiscalização, junto com o secretário Vitor, com a Secretaria de Meio Ambiente, mas a gente sabe que o nosso aterro sanitário está com a vida útil quase chegando ao seu final, e a gente precisa de uma solução metropolitana, porque todas as cidades da Baixada Santista vão enfrentar o problema que São Vicente enfrentou e que, graças a Deus, estamos conseguindo resolver. Sabe, secretário, você tocou num assunto importante. Eu não entendo, porque, se não me engano, foi a CETESB que acabou dando aí mais 2 anos para o Sítio das Neves, o aterro. Eu achei estranho, porque já estava no limite, aí deram mais 2 anos. Isso me preocupa. Por quê? Porque quando você dá mais 2 anos, a maioria dos responsáveis fala, depois a gente vê isso. Não pode ver. A gente tem que pensar que a questão dos resíduos sólidos é preocupante para a nossa região. Só um fato, um dado importante, que o telespectador sabe, o secretário também, quantas pessoas acabam vindo na temporada de verão nas cidades? Nós temos 1.800.000 habitantes. E quando chega a temporada, chega a duplicar às vezes. E lógico que o consumo de detritos acaba também aumentando. Essa é uma responsabilidade. Eu não sei se o Pedro Gouveia já conversou com esse tema com o prefeito Mourão, que é o presidente do Condesb. Já teve essa preocupação de levar o assunto ao Condesb, secretário? Sem dúvida. Nós temos as câmaras temáticas do Condesb, né, que estão tratando disso. Sobretudo, os prefeitos da região, com certeza, já estão conscientizados desse problema, dessa problemática, que é muito efetiva. Sobretudo porque a maior parte das soluções tem que subir a serra, o que se torna muito custoso. São Vicente está tentando ter uma solução caseira, mas que a gente sabe que o ideal é uma solução metropolitana. Sobretudo, a Secretaria de Governo já está iniciando a preparação de um Código Municipal de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, que vai ser a compilação e a atualização de todas as leis esparsas que tem no município, que até então ninguém cumpria. Sim. Até porque era difícil identificar a existência de alguma lei. Né? São Vicente, pela sua idade e também pela ausência de organização administrativa, nós criticamos muito a burocracia, né, estatal, mas o mínimo de burocracia tem que existir para ter organização. E nem isso tinha. Então nós vamos sistematizar para que a gente tenha uma clareza, tanto para a população saber o que pode e o que não pode fazer, para o fiscal saber os limites da sua competência de atuação, para que não haja nenhuma distorção, nenhum desvio de finalidade nas atuações dos fiscais, para que a população seja mais conscientizada e mais protegida, e para que a nossa empresa pública, ou melhor, a nossa empresa de economia mista, a Codesave, possa ter arrecadação, possa ter receita e possa participar da vida do dia a dia do vicentino. Excelente. Mais uma pergunta aqui do nosso telespectador no Hora Geral, o secretário Marco. O Antônio Guedes, Gonzaguinha, em São Vicente. Tenho notado um aumento considerável de moradores de rua. A Prefeitura tem alguma ação para isto? A Prefeitura já está atuando nessa questão. Nós que é uma questão social. Sem dúvida, uma questão social. É uma questão também de segurança pública. Sim. Né? Por ser uma cidade turística, a gente sabe que causa um certo incômodo. Causa um certo incômodo também para o comerciante, que tem ali um morador de rua na porta do seu comércio, mas, sobretudo, é uma questão humanitária. É um igual, não é um lixo. Né? Nós não podemos tratar essas pessoas de qualquer forma. E a nossa assistência social, a Secretaria de Assistência Social, tem tratado desta forma, humanizando as relações entre prefeitura, entre poder público e o morador, participando também outros setores do governo, como a Secretaria de Habitação, fazendo a destinação dessas pessoas que não são do município para suas devidas cidades, Sim. fazendo tratamento nos equipamentos públicos, com banho, higienização. Muitas dessas pessoas estão há anos nas ruas e até tem uma certa repulsa no retorno. As igrejas tudo na rua, né? Sem dúvida. As igrejas fazem um tratamento espiritual muito importante, que a gente tem que dar relevância a essa atuação. Enfim, nós temos que entender
que para resolver os problemas de São Vicente e do Brasil, não basta o poder público, a sociedade tem que participar. Secretário, estamos chegando no finalzinho do Hora Geral, quero agradecer a sua presença. Secretário de Governo de São Vicente, Marco Antônio da Silva, parabéns pela sua objetividade e fluidez em discutir assuntos importantes de São Vicente. Tem um telefone que a população de São Vicente possa ligar, uma espécie de ouvidoria, algum número? Existe, secretário? Existe o telefone da prefeitura, mas sobretudo, Douglas, eu vou ser muito sincero com você. Se você quer reclamar e quer efetividade, pode ir no Facebook, vai lá, marca o nosso prefeito, marca o secretariado, a gente responde, Ótimo. Porque a relação social e hoje as redes sociais é a coisa mais efetiva. Concordo. Tem um buraco, pode bater a foto, me marca o prefeito que a gente vai resolver. Ou se não, usa o WhatsApp do Hora Geral, que é o 981387000, e eu repasso para o secretário de governo. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Secretário, continue um pouco mais com a gente aqui, que vamos chamar os aniversariantes de hoje aqui no Hora Geral. Vamos lá. Esse é o Hora Geral, é a nossa telespectadora Santista Cíntia, completando mais um ano de vida neste final de semana. Feliz, Cíntia? Muito feliz. 5.5, com muito orgulho. E olha, ela não nega, 5.5, mas sempre otimista, positiva e acompanhando o nosso programa Hora Geral na Santa Cecília TV. Isso aí, adoro. Parabéns. Você quer deixar um recado para os nossos telespectadores? Saúde e felicidade para todos nós. Parabéns. Beijo. Tchau, tchau. Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Parabéns a você que completa mais um ano de vida. E atenção, atenção, a produção me indica que o telefone não para de tocar. Vamos fazer o seguinte, o nome dos ganhadores dos convites vai ser publicado no Facebook até às 9 horas. Até às 9 horas agora da manhã, no Facebook do Hora Geral vai estar o nome dos 10 ganhadores do convite do Segunda da Samba lá no Salão de Mármore. Um abraço forte para você. Tchau, tchau, secretário. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Douglas. É um prazer. Obrigado. Vem aí o Bom Dia Baixada. Tchau, tchau, tchau.